Seja bem-vindo a mais uma noite de oração. Se você chegou até aqui cansado, com a mente cheia de pensamentos que não param de girar, respire fundo agora. Solte o ar devagar. Esse é o momento em que o dia termina e você entrega, mais uma vez, tudo o que viveu nas mãos de Deus. Se estiver deitado, sinta o peso do seu corpo sobre o colchão. Sinta os travesseiros sustentando sua cabeça e seus ombros. Você não precisa mais estar alerta. Você não precisa mais resolver nada esta noite. Nos próximos minutos, vamos descansar juntos na presença do Senhor, meditando em uma palavra que atravessou séculos e que foi escrita exatamente para corações cansados como o seu. Talvez o seu dia tenha sido corrido, cheio de compromissos, decisões pequenas e grandes que precisaram ser tomadas uma atrás da outra, quase sem espaço para respirar entre elas. Talvez tenha sido um dia mais silencioso, mas com um peso interno difícil de explicar. Aquele tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. De qualquer forma que o seu dia tenha sido, você chegou até aqui. E isso já é motivo suficiente para parar agora e permitir que essa palavra comece a trabalhar dentro de você. O profeta Isaías escreveu estas palavras: Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Isaías, capítulo 26, versículo 4. Deixe essa frase ecoar dentro de você por um instante. Confiem para sempre. Não por um dia, não até a situação melhorar, não até o problema se resolver, para sempre. Existe algo em você esta noite que só descansa quando entende que a confiança em Deus não tem prazo de validade. Ela não depende do amanhã ser bom ou ruim. Ela é para sempre porque Ele é para sempre. Esse versículo foi escrito num momento em que o povo de Deus vivia dias de incerteza. Ameaças vinham de fora. O futuro parecia instável. E era fácil confiar em alianças humanas, em exércitos, em soluções rápidas que prometiam segurança imediata. Foi exatamente nesse cenário que Isaías recebeu essa palavra e a entregou ao povo como um convite e como um lembrete. No meio da instabilidade, existia uma única base que realmente não se moveria: o próprio Deus. As alianças mudam, os governos passam, as circunstâncias se transformam de um dia para o outro, mas a rocha eterna permanece exatamente onde sempre esteve. Talvez você não esteja enfrentando uma guerra como aquele povo enfrentou, mas talvez esteja enfrentando a sua própria versão de instabilidade. Uma preocupação financeira que não larga a sua mente. Um relacionamento que parece balançar. Uma saúde que preocupa. Uma decisão que ainda não tem resposta. E é para esse tipo de noite, exatamente como esta, que a palavra de Isaías continua viva, enquanto tudo ao seu redor muda. O emprego, a saúde, os relacionamentos. O dinheiro no fim do mês. Existe alguém que nunca muda. Isaías usa uma imagem muito forte para descrever Deus nesse versículo. Rocha eterna. Não uma rocha qualquer, não uma pedra que se desgasta com o tempo, mas uma rocha que já existia antes de todas as coisas e que continuará existindo depois que tudo o mais tiver passado. Pense por um instante em uma rocha verdadeira. Ela não se move com o vento, ela não racha com a primeira chuva forte. Gerações inteiras podem nascer e morrer ao redor dela, e a rocha continua ali firme, inabalável, exatamente no mesmo lugar. É essa a imagem que Deus escolheu para se revelar a você esta noite. Não a promessa que muda de acordo com as circunstâncias, mas um caráter fixo, eterno, sobre o qual você pode se apoiar sem medo de que ele ceda. Existe uma diferença enorme entre construir a vida sobre uma base sólida e construir sobre algo que parece firme, mas não é. Uma casa erguida sobre areia pode até parecer bonita, enquanto o tempo está calmo. Mas quando vem a tempestade, quando o vento aperta e a água sobe, é a fundação que decide se aquela casa permanece de pé ou desaba. O convite desta noite é simples.
Pare de tentar sustentar sua vida sobre fundações que sempre foram areia e permita que ela seja reconstruída sobre a rocha que nunca cede, a palavra eterna. Usada por Isaías, carrega um peso que talvez a gente não pare para considerar. Nós vivemos presos ao tempo. Contamos os dias, contamos os anos, sentimos o corpo cansar, vemos as estações mudarem. Tudo em volta de nós tem começo e tem fim. Mas quando a Bíblia diz que o Senhor é a rocha eterna, ela está descrevendo alguém que está fora dessa contagem. Ele não envelhece, ele não perde força, ele não fica menos fiel com o passar dos anos. O mesmo Deus que sustentou pessoas há milhares de anos é exatamente o mesmo Deus que está com você agora, nesta noite, sustentando a sua vida com a mesma força e o mesmo cuidado. Talvez você conheça a sensação de confiar em alguém e, depois de um tempo, perceber que aquela pessoa mudou, prometeu uma coisa e entregou outra. Esteve presente numa fase e desapareceu na seguinte. Isso machuca, e é justamente por isso que o coração aprende a ter medo de confiar de novo. Mas o convite desta noite não é para confiar em mais uma pessoa que pode mudar. É para descansar naquele que, por definição, nunca muda. Aquele que prometeu e cumpriu, que sustentou gerações inteiras e que continua exatamente o mesmo hoje. E o versículo vai além. Ele não diz apenas que o Senhor é uma rocha entre outras rochas. Ele diz, somente o Senhor. Existe uma exclusividade ali que talvez incomode, porque o coração humano gosta de dividir a confiança entre várias coisas ao mesmo tempo. Uma parte confia em Deus, outra parte confia no salário que cai todo mês, outra parte confia na própria força, na própria inteligência, na aprovação das pessoas ao redor. E quando qualquer uma dessas coisas falha, a estrutura toda balança, porque ela nunca esteve apoiada sobre uma rocha única. Estava apoiada sobre várias bases pequenas. E cada uma delas, no fundo, sempre teve um limite. Se você é dessas pessoas que, assim que a casa fica quieta e as luzes se apagam, sentem o coração acelerar e a mente começar a trabalhar mais rápido do que durante o dia inteiro, saiba que você não está sozinho nisso. A noite tem esse jeito de amplificar tudo o que tentamos ignorar enquanto estávamos ocupados. É como se o silêncio abrisse espaço para cada preocupação, falar mais alto, mas é exatamente nesse silêncio que a voz da rocha eterna também pode ser ouvida, se você permitir. Não uma voz que grita mais alto que os seus medos, mas uma presença firme, quieta, constante, dizendo baixinho, eu continuo aqui, eu continuo no controle. Você pode descansar esta noite antes de dormir. Vale a pena fazer uma pergunta silenciosa sobre o que eu realmente tenho apoiado minha segurança? Não precisa responder em voz alta, apenas deixe a pergunta descer até o fundo do coração, enquanto o corpo continua relaxando. Vamos orar juntos. Senhor, eu venho a Ti nesta noite, exatamente como estou, cansado, talvez preocupado, talvez carregando pensamentos que insisti em resolver sozinho ao longo do dia. Eu reconheço que muitas vezes busquei segurança em lugares que não eram feitos para sustentar o peso da minha vida. Busquei firmeza em pessoas que também são frágeis. Busquei estabilidade em circunstâncias que mudam o tempo todo. E no fim, sempre voltei cansado, porque nada disso foi criado para ser minha rocha. Hoje eu escolho confiar, não porque tudo está resolvido, mas porque Tu és eterno mesmo quando as minhas circunstâncias não são. Eu entrego nas Tuas mãos aquilo que me preocupa. Entrego o que ainda não tem resposta. Entrego o amanhã que eu não controlo e escolho descansar esta noite, sabendo que Tu já estás lá, cuidando do que ainda vai acontecer. Antes de continuar entregando o que pesa, eu também quero agradecer. Obrigado por ter sido rocha em tantos momentos que eu nem percebi. Obrigado pelas vezes em que segurei firme e nem soube que era porque Tu estavas me sustentando por baixo. Obrigado por cada manhã em que acordei
e ainda tinha fôlego, ainda tinha uma nova chance. Reconheço que a tua fidelidade não começou hoje, ela já vem de muito antes, e vai continuar muito depois desta noite. Perdoa-me pelas vezes em que tentei ser minha própria rocha, pelas noites em que fiquei acordado tentando controlar cada detalhe, como se o meu esforço fosse capaz de segurar o que só tu pode sustentar. Nesta noite, eu solto isso. Eu escolho parar de carregar sozinho aquilo que sempre foi teu para carregar. Senhor, eu quero entregar, uma por uma, as áreas da minha vida que mais pesam esta noite. Entrego o meu trabalho, com as suas cobranças e incertezas. E escolho descansar, sabendo que tu és a rocha por trás de cada dia que ainda vou trabalhar. Entrego a minha saúde, com aquilo que ainda preocupa o meu corpo, e escolho descansar, sabendo que tu és a rocha que sustenta cada célula, cada batida do meu coração. Entrego a minha família, com as suas dores e os seus desafios. E escolho descansar, sabendo que tu és a rocha que cuida de cada pessoa que eu amo. Mesmo quando eu não consigo cuidar de tudo sozinho, entrego as minhas finanças, com as contas que ainda faltam pagar e os planos que ainda não se realizaram. E escolho descansar, sabendo que tu és a rocha que já conhece cada necessidade antes mesmo de eu pedir. Entrego o meu futuro, com tudo o que ainda não sei e tudo o que ainda não entendo. E escolho descansar sabendo que tu já estás lá, na rocha eterna, esperando por mim com cuidado e com amor, enquanto essa oração acontece dentro de você. Vamos continuar soltando o corpo parte por parte. Comece pela testa. Solte qualquer tensão que esteja ali, solte a região ao redor dos olhos, deixe as pálpebras ficarem pesadas, relaxadas, sem esforço nenhum para permanecerem abertas. Agora solte a mandíbula. Muitas vezes carregamos tensão sem perceber, com os dentes quase cerrados. Deixe a boca entreaberta, relaxada, sem força nenhuma. Solte também a língua, deixando ela repousar suavemente, sem pressão contra os dentes. Sinta os braços ficando pesados, desde os ombros até as pontas dos dedos. Cada músculo se soltando, cada dedo relaxando devagar. Sua respiração continua lenta, entrando e saindo sem pressa. Se ainda sentir alguma tensão nas mãos, feche os punhos suavemente, aperte por um instante. Sinta a força concentrada ali e depois solte devagar, deixando os dedos se abrirem naturalmente, pesados, relaxados, sem nenhuma força restante. Agora, leve a atenção até o peito. Sinta o ar entrando, enchendo os pulmões e saindo devagar, levando junto qualquer inquietação que ainda esteja presa ali dentro. A cada respiração, você se aproxima mais do descanso. Solte também o abdômen, a região das costas, o quadril. Deixe que todo o tronco afunde no colchão, sustentado, seguro, sem nenhuma tensão guardada. Desça agora até as pernas. Sinta as coxas relaxando, os joelhos, as panturrilhas, até chegar aos pés. Solte cada dedo do pé, um por um, até sentir o corpo inteiro entregue, pesado, em repouso completo. Se os pés ainda guardarem alguma tensão, pressione suavemente os calcanhares contra o colchão. Sinta as panturrilhas se firmarem por um instante e então solte tudo de uma vez, deixando as pernas afundarem, pesadas e completamente relaxadas. Faça uma nova varredura, agora mais rápida, do topo da cabeça até a ponta dos pés. Onde encontrar qualquer resquício de tensão, apenas respire fundo naquele ponto e solte no momento de expirar. Cabeça, rosto, pescoço, ombros, braços, mãos, peito, abdômen, costas, quadril, pernas, pés. Tudo relaxado, tudo entregue. Enquanto o corpo descansa assim, deixa a mente repetir, devagar, como um sussurro interno. O Senhor é a minha rocha eterna. Ele não muda. Ele não se cansa. Ele não me abandona no meio da noite. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã, quando eu acordar. Eu confio no Senhor. Não porque entendo tudo o que está acontecendo na minha vida, mas porque conheço o caráter daquele em quem estou confiando.
Ele já provou, ao longo da história, que é fiel. Ele já sustentou pessoas em situações muito mais difíceis do que a minha. Ele já foi rocha para quem atravessou desertos, perseguições, perdas, noites de insônia parecidas com essa. E se ele foi rocha para eles, ele também é rocha para mim. Eu declaro, nesta noite, que escolho descansar. Escolho parar de tentar controlar aquilo que não está em minhas mãos. Escolho parar de repassar mentalmente conversas, decisões, problemas que, à 1 da manhã, não tem solução nenhuma. Escolho entregar tudo isso à rocha eterna, que continua de pé enquanto eu durmo, que continua cuidando enquanto eu descanso, que não precisa que eu fique acordado vigiando a minha própria vida. Eu declaro que a minha ansiedade não é maior do que a eternidade de Deus. Eu declaro que os problemas que pareciam gigantes durante o dia se tornam pequenos diante de uma rocha que existia antes do tempo começar a ser contado. Eu declaro que esta noite será de descanso profundo, porque a minha confiança não está mais apoiada em mim mesmo. Está apoiada naquele que nunca dorme e nunca se cansa enquanto cuida de mim. Enquanto essas palavras ainda ressoam, continue respirando devagar. Inspire em 4 tempos. Segure suavemente por um instante e solte o ar em 6 tempos, bem devagar. Repita esse ritmo algumas vezes, sem pressa, sentindo o corpo cada vez mais pesado, cada vez mais entregue ao descanso. Se algum pensamento tentar voltar, algo que você precisa resolver amanhã, alguma preocupação antiga, apenas reconheça que ele está ali e devolva ele à rocha eterna. Você não precisa carregar esse peso durante a noite. Ele estará esperando por você amanhã, se realmente precisar. Mas agora, esta noite pertence ao descanso. Pense também numa montanha antiga, daquelas que existem há tanto tempo que ninguém sabe ao certo quando se formaram. Tempestades já passaram sobre ela inúmeras vezes. Neve, vento forte, sol escaldante, e ainda assim ela continua no mesmo lugar. Imponente, silenciosa, inabalável. Enquanto tudo muda ao redor, a montanha simplesmente permanece. É esse tipo de permanência que o Senhor oferece a você esta noite, não a ausência de tempestades na sua vida, mas a certeza de que existe uma base que nenhuma tempestade é capaz de derrubar. Imagine, por um instante, uma rocha enorme, à beira de um mar agitado. As ondas quebram contra ela com força uma depois da outra. E ainda assim a rocha permanece exatamente onde estava, sem se mover 1 centímetro sequer. Você pode se apoiar nessa rocha e descansar, enquanto as ondas da vida continuam batendo lá fora, porque elas não têm poder nenhum sobre aquilo que é eterno. Imagine agora que você está sentado bem na base dessa rocha, protegido do vento, protegido do sol forte, protegido da própria força das ondas. Ali, encostado nessa rocha eterna, o barulho do mundo lá fora continua existindo, mas já não alcança você da mesma forma. Você está abrigado, você está em segurança. E é exatamente nesse lugar, encostado naquele que nunca se move, que o seu corpo pode finalmente parar de lutar e começar a descansar de verdade. Essa é a imagem que Deus quer deixar gravada em você esta noite. Não importa quantas ondas estejam batendo na sua vida agora, o Senhor continua firme. E se Ele é firme, você pode descansar, porque a sua segurança nunca dependeu da sua própria força para se manter em pé. Sempre dependeu dele. Continue respirando devagar. Sinta o corpo cada vez mais solto, mais pesado, mais entregue. A mente vai desacelerando junto com a respiração. Os pensamentos vão ficando mais espaçados, mais lentos, até que resta apenas uma frase suave repetindo baixinho dentro de você. Ele é a minha rocha eterna. Eu confio nele, eu descanso nele. Deixe essa frase se tornar quase um embalo, repetindo em ritmo lento, junto com a sua respiração. Confio nele e descanso nele. Confio nele. Confio nele. Descanso nele. Até que as palavras comecem a se misturar
com um sono, e você não precise mais se esforçar para pensar em mais nada. Que esta noite seja de sono profundo e tranquilo, que o seu corpo receba a restauração de que precisa, e que a sua mente acorde amanhã mais leve do que estava agora. Que você durma sabendo que existe alguém eterno cuidando de tudo o que você não consegue controlar. E que essa certeza seja suficiente para permitir que você finalmente descanse. Que amanhã, ao abrir os olhos, a primeira lembrança seja essa: o Senhor. Somente o Senhor é a rocha eterna, e Ele já estava cuidando de você muito antes de você acordar. E vai continuar cuidando muito depois que este dia também passar. E se no meio da noite você acordar por um instante, com algum pensamento tentando voltar, apenas lembre desta frase: mesmo entre o sono e a vigília, Ele é a minha rocha eterna. Não é preciso abrir os olhos, não é preciso acender a luz, não é preciso resolver nada naquele momento. Apenas repita a frase por dentro e deixe o corpo voltar a afundar no descanso, sabendo que a rocha continua exatamente onde estava, sustentando tudo enquanto você dorme. Se esta oração tocou o seu coração esta noite, deixe aqui nos comentários a palavra rocha como uma forma de declarar que você também está entregando a sua confiança ao Senhor. E se este canal tem sido um lugar de descanso para você, se inscreva e deixe seu like para que mais pessoas cansadas encontrem este mesmo refúgio durante a noite. Descanse em paz. O Senhor, somente o Senhor, é a sua rocha eterna, agora e para sempre. Amém.